isso, né? A senhora que participou de perto dessa comissão. Mais uma vez, bom dia. Bom dia, Diego. Satisfação estar falando aqui com você. Quero cumprimentar também o Sakamoto e o Thales. Nós tivemos um papel muito importante no processo democrático brasileiro, quando eu digo no Congresso Nacional, com a realização da CPMI. Durante nós nos debruçamos em vários documentos, não é? Em várias ações, na verdade, que foram feitas pela CPMI, e tivemos aí 61 indiciados, dentre eles 8 generais e o ex-presidente da República, por uma situação. O 8 de janeiro, Diego, ele não foi o 8 de janeiro puramente em si, não é? O 8 de janeiro foi uma culminância de várias ações, de vários atos que ocorreram durante precisamente 4 anos. Teve, de forma muito clara, o ex-presidente Bolsonaro incentivando o questionamento do processo eleitoral e a vulnerabilidade da urna eletrônica, mas nunca mostrou as efetivas para isso. E nós tivemos manifestações ao longo dos 4 anos, inclusive muitas delas, o próprio presidente Bolsonaro chegou a participar, com faixas pedindo intervenção militar, coisa parecida, né? E aí nós, no 8 de janeiro, houve digamos assim, esse fechamento da parte deles, né? Porque você teve o 12 de dezembro, que foi a invasão da PF, depois você teve o 24 de dezembro, que foi a tentativa da explosão do carro-bomba, e junto a isso teve tentativa de invasão do hotel do então candidato eleito, o presidente Lula, à presidência da República. Nós tivemos também a tentativa de invasão no aeroporto de Brasília. Nós tivemos artefatos distribuídos ao longo de Brasília inteira. Você sabe que, inclusive, alguns deles ali, alguns fakes até, porque é muito interessante falar sobre esses artefatos fakes, porque o objetivo deles era criar uma comoção popular, era criar uma instabilidade, era fazer com que as pessoas tivessem medo, pânico, né? Então tiveram algumas reais, que foi o caso do caminhão de Brasília, mas tiveram outros também que não eram reais, mas que as pessoas ficavam com medo, não sabiam o que poderia ocorrer, inclusive ao longo das áreas residenciais. Então, um volume muito grande de armamento apreendido, né? Então, na verdade, foram várias ações orquestradas que culminou no 8 de janeiro. E o papel, entendemos, do ex-presidente Bolsonaro foi realmente muito vital, né? Sobre a questão das Forças Armadas, nós tivemos aí um indiciamento de 8 generais. Esses indiciamentos estão hoje na mesa do Procurador-Geral da República. Nós estamos aguardando, na verdade, essas denúncias por parte da PGR, que eu espero que poderá haver, de fato, essas denúncias, né? Mas compreendemos que a instituição, Diego, como um todo, não é? A formatação plena, na verdade, das Forças Armadas, ela não foi atingida por essa intenção golpista, né? Por isso nós individualizamos esses que, de certa forma, participaram de alguma forma, ou incentivando, né? Ou, de certa forma, sendo complacentes, nós separamos e indiciamos. Os demais, nós, na verdade, deixamos de fora do relatório por compreender que eles tiveram um papel inverso, o papel de impedir o golpe no Brasil. Senadora, afora os militares, primeiro, boa tarde, afora os militares, há também a questão da oposição, especialmente comandada pela oposição no Senado, que não vai estar lá no ato de hoje. Qual o significado da ausência desses aliados do Bolsonaro no ato de hoje no Congresso? E, além disso, o significado da ausência deles, eu queria incluir também o presidente da Câmara, que não estará lá, o Arthur Lira. Qual a sua avaliação sobre a ausência deles e o que isso significa? Thales, nós temos hoje, no ato de hoje, os presidentes dos 3 poderes, né? Você tem um presidente da República, você tem o presidente do STF, né, o ministro Barroso e o presidente Lula, e você tem o presidente do Congresso Nacional, que é o presidente Rodrigo Pacheco, que, por conseguinte, ele, na verdade, representa hoje o Senado e a Câmara no ato, né, pela função representativa de fato que ele tem. É claro que a ausência do presidente da Câmara, ela é uma ausência que não é boa, né? Mas do ponto de vista da simbologia, da junção das instituições,
eu acho que nós estamos plenamente completos, não é? E contemplados no ato do 8 de janeiro, né? No ato de hoje, que é referente ao 8 de janeiro de 2023. Sobre a questão da oposição, que tenta, e ela insiste na mesma narrativa, eles tentaram fazer isso na CPMI. Quando, inclusive, é bom lembrar que o pedido da instalação da CPMI foi de uma representação bolsonarista. E eles tentaram a todo vapor implantar a ideia da narrativa de que o presidente Lula ganhou uma eleição e ele mesmo tentou dar um golpe no Brasil. Quer dizer, não tem sentido isso, não tem fundamentação nenhuma isso, né? E eles tentaram colocar isso ao longo de toda a CPMI, que não se sustentou pelos fatos que foram apresentados, pelos elementos que nós apresentamos, pela robustez, de fato, da investigação. E eles continuam insistindo na mesma tecla, né? Então, estão fazendo um papel que, no meu entendimento, acaba sendo inócuo pelo que representa hoje a democracia brasileira e pelo que representa hoje as nossas instituições brasileiras. Thales, se a gente faz, por exemplo, um recorte, faz um comparativo do momento que nós vivenciamos no Brasil, de 2022 para 2023, e o momento do que foi 4, você vai ver muita similaridade do ponto de vista do roteiro, né? Você tem um roteiro ali que foi criado. Lá atrás, instabilidade no Brasil, divisão do Brasil, muitas crises ali internas, não é? E aí se criou uma divisão no Brasil naquele momento. Foi basicamente o que se apresentou hoje. Lá atrás também dizia, olha, vai ter uma instalação comunista no Brasil, né? Jango vai instaurar um comunismo no Brasil, se nós não vamos aceitar, não sei o que e tal. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Olha, aqui agora em 2022 a mesma coisa. Olha, o Lula vai ganhar, vai implantar um comunismo no Brasil e tal. Mas o que foi que aconteceu? A diferença de lá para a diferença de cá. Porque lá atrás, quando você tem, por exemplo, o Auro Moura de Andrade, que era presidente do Congresso Nacional, e ele diz, olha, tem vacância no Brasil, estamos sem presidente do Brasil, o presidente saiu do Brasil e nós temos que eleger um novo presidente do Brasil. O que foi que aconteceu agora em 2022? O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, diz, olha, nós tivemos um processo eleitoral, ganhou Luiz Inácio Lula da Silva, perdeu Jair Messias Bolsonaro, e aí então este presidente eleito vai governar o Brasil pelos próximos 4 anos. Lá atrás você teve uma justiça meio que complacente, que participou de certa forma e de certa forma endossou aquele processo de golpe, né? Aqui você tem um ministro, precisamente presidente da Corte Eleitoral, que é do TSE, que imediatamente após o processo eleitoral diz, olha, quem foi eleito foi Luiz Inácio Lula da Silva. Aí você tem um ato do 8 de janeiro, que foi a depredação dos prédios, aí você tem a então ministra Rosa Weber, presidente Lula e o Rodrigo Pacheco, de mãos dadas, caminhando por cima dos escombros e dizendo a democracia é forte e a vontade da maioria da população brasileira será respeitada. O que não ocorreu lá atrás. Então, lá atrás se deu um golpe, depois se iniciou uma ditadura que demorou 20 anos, não é? E nós, a imprensa brasileira, foi barbaramente perseguida e todo mundo sabe o que é que se deu, né? Censura, morte, desaparecimento, assassinato e coisa parecida. Então, esse foi um cenário que ocorreu lá atrás. Então, eu diria, por que nós não tivemos um golpe no Brasil hoje, em 2022? Porque nós temos instituições fortes, porque nós temos o Supremo Tribunal Federal comprometido com a democracia, porque nós temos um presidente do Congresso Nacional comprometido com a democracia e porque nós temos um presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, comprometido com a democracia. Então, essa é a diferença. Hoje, mais do que nunca, no 8 de janeiro de 2022, 23, 24, melhor dizendo, nós temos o peito aberto para declarar em alto e bom som de que a democracia veio e os golpistas perderam. Então, para mim, esse é o retrato principal, essa é a imagem principal e a lição principal que nós temos hoje nesse 8 de janeiro. Senadora, antes de mais nada, bom dia, Leonardo Sakamoto aqui, obrigado pela presença do All News. Uma coisa que não tinha em 64, né, e agora tem, é a centralidade das plataformas digitais de redes sociais e aplicativos de mensagem
na costura e no desenvolvimento da política nacional. Né? Eu estava até acabei de publicar um comentário, né, do secretário nacional de Políticas Digitais, João Brant, né, que é ligado à Presidência da República, ligado à SECOM, falando que as plataformas digitais tiveram um papel central em facilitar, né, os atos golpistas, né, em pulverizar, em viralizar o chamamento à festa da Selma, né, o codinome que a senhora tanto explorou na CPI como relatora, né, para o 8 de janeiro, mas que ele avalia de que não há muita solução se não for aprovado o PL, o 2630, ou seja, o PL da regulação das plataformas, chamado PL das fake news. Como é que a senhora avalia a importância das plataformas, o papel das plataformas nesse processo, e como é que a senhora avalia a chance desse PL ser aprovado no Congresso Nacional? Sakamoto, eu acho que você traz um debate muito importante, muito importante. Porque se você lê, por exemplo, um livro Como as Democracias Morrem, eles fazem, na verdade, um roteiro muito substanciado. O que é que se diz? É um fato, né? Você pega, por exemplo, a democracia, e aí Trump fez isso nos Estados Unidos, o Bolsonaro fez isso aqui no Brasil, e vários outros seguidores da ultradireita no mundo afora fizeram também isso. Eles usam a democracia, eles usam os instrumentos da democracia para que, através da democracia, matem a democracia. Então, esse é um ponto central. Quando a gente fala, por exemplo, das redes sociais, e você traz um tema que, para mim, é o principal, né? Você traz, por exemplo, as redes sociais. A rede social, ela ajuda, de certa forma, com fake news, né? Aí você rememora 64, que a gente não tinha as redes sociais, né? Você não tinha internet, você não tinha nada. Em 64, você tinha uma imprensa, que mesmo aqueles que, de certa forma, te deram um certo apoio ao golpe, depois eles se tornaram vítimas desse golpe. Né? Por quê? Porque eles mais ou menos isso, quer dizer, você tem o direito de falar, de reclamar, de brigar, de dizer, de criticar e tal, você critica e você apoia uma determinada situação e depois essa mesma situação que é ditatorial, que é golpista, que não respeita a democracia, depois ela se vira contra aqueles que eventualmente o apoiaram e o tornam algozes e transformam eles realmente em situações, tentando eliminar, inclusive, que foi o que aconteceu em 64. Se tentou eliminar a imprensa, mesmo aqueles que eventualmente deram qualquer tipo de apoio. É o que aconteceria aqui agora. Ou seja, o que nós temos hoje de liberdade de imprensa no Brasil, de liberdade de rede social no Brasil, de usar, por exemplo, os nossos aplicativos com facilidade, se o golpe tivesse ocorrido, a gente não usaria daqui a algum tempo. Você vai, por exemplo, em alguns países, sobretudo do Oriente, você chega lá, você não tem rede social, você tem que criar um aplicativo para você poder entrar, por exemplo, no WhatsApp, por exemplo, que é um instrumento hoje bem utilizado no mundo inteiro. Então, a rede social é fundamental no fortalecimento da democracia, mas na utilização dela para o bem e dessas garantias individuais e, sobretudo, nas nossas liberdades individuais, né? E para isso ocorrer, Sakamoto, nós temos algo muito importante, que é o quê? É criar as regras. A gente tem regra para tudo. Eu estou falando com você aqui, eu tenho uma regra. Eu estou aqui com o assessor do lado, que é o assessor de imprensa, o William, ele está aqui sentado obedecendo uma regra. Quando eu chego em casa, eu sigo uma regra. Para eu falar com meus filhos, eu sigo uma regra. Quer dizer, nós temos dentro do ambiente familiar, que é o mais inviolável, uma regra. Você tem dentro da igreja, que é um ambiente inviolável, você tem uma regra. Você tem na escola, então todo lugar tem uma regra. A internet também tem que ter uma regra. Não é uma regra de tirar a liberdade, mas é de garantir a liberdade do outro, né? O processo democrático, ele dá direito ao contraditório. O processo democrático, ele dá o direito da ampla defesa. O processo democrático, ele dá direito ao diferente, ao diverso, à diversidade. E é exatamente por dar direito à diversidade que você precisa, na verdade, criar essas regras. Só para finalizar, Sakamoto, eu sei que o tempo de vocês é pequeno, mas veja, é tão absurda a situação das redes sociais, eu comentava isso agora há pouco aqui com um jornalista. Eu participei do Jogo do Brasil, lá na Copa, depois das eleições, né?
e eu estava com uma camisa do Brasil. E nessa camisa do Brasil, a Folha de São Paulo fez uma foto, que eu apareço na foto, e do lado está o doutor Andrei, que na época nem era ainda diretor da PF. E nessa fotografia, que eu estou com a camisa do Banco do Brasil, ela está um pouco embaçada o fundo, foi distribuído nas redes sociais, e de repente um verificador me liga. Esses verificadores que nós temos hoje muito sérios no Brasil. E me ligou e falou, olha, a gente precisa saber, senadora, aqui, porque essa foto está dizendo que você participou da quebra-quebra do Congresso Nacional. Eu falei, mas vocês são tão sérios, por que vocês estão me ligando para isso? Ele falou, mas é exatamente por isso que nós somos sérios e que nós estamos me ligando. Porque o nível de distribuição dessa foto está tão exagerado no Brasil afora, e tem bolsões, tem bolhas que estão acreditando piamente que a senhora, como relatora, participou do quebra-quebra, e a gente precisa mostrar que você não participou. Então, eu quero a cópia da sua passagem aérea vindo de São Luís, veja só. Eu preciso que você me dê o relato de onde você estava aqui, se de repente essa foto mais ampliada. Cara, eu tive que levantar tudo para mandar para eles poderem divulgar e mostrar que não era verdade, que eles tratavam de uma fake news. O que acontece? Os idealizadores da fake news, eles são tão precisos na colocação que eles pegam fatos verdadeiros, misturam com o central deles, que é a fake news, e profelam pelo Brasil afora. Eu só para fechar isso aqui, para ver, eu até comentei isso com o meu assessor, um desses verificadores dizendo, olha, o presidente Lula não está morto, ele não está morto porque isso, isso e isso. Eu digo, mas que absurdo, como é que precisa se dizer que o presidente Lula não está morto? Aí eles foram me mostrar a situação, por quê? O presidente Lula fez uma cirurgia no joelho, portanto com um ortopedista, e segundo eles, essa cirurgia o Lula tinha morrido, tinham colocado um sósia no lugar. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram a morte tão cruel do irmão da Sâmia, que é um ortopedista no Rio de Janeiro. Eles pegaram e disseram, olha, você sabe que quem operou Lula foi ele. Então ele assinou a atestado de óbito do Lula e agora assassinaram ele, porque ele não poderia ficar vivo. Então é por isso que tem um outro, o Lula está morto. Quer dizer, teve o assassinato brutal do irmão da Sâmia, ortopedista, teve a cirurgia do Lula do joelho, mas eles pegaram e botaram uma fake news da mentira, bolhas acreditando. Então coisas que parecem surreais, absurdas, coisas assim meio que fantasiosas, não é? Mas que vai na bolha, alguns deles acreditam. Então, a inteligência artificial é o nosso maior desafio. Ou a gente, na verdade, trabalha uma regulamentação com os critérios estabelecidos constitucionais brasileiros, ou, infelizmente, o resultado poderão ser terríveis, não é? A partir da utilização da inteligência artificial. Para encerrar aqui a entrevista, senadora, quero aproveitar a sua participação, dar uma olhada numa reportagem que está no nosso site. Quero compartilhar essa notícia com a senhora e com o nosso público também. A chegada de Gonê à Procuradoria-Geral da República deve acelerar o inquérito do dia 8 de janeiro. Essa reportagem é assinada pelo Felipe Pereira e pelo Leonardo Martins. Eles contam que somente peixes pequenos foram presos depois da invasão, né, as sedes dos três poderes. A expectativa é que os tubarões, financiadores, militares, mentores dos atos golpistas, sejam responsabilizados somente agora com a chegada de Paulo Gonê, né, com essa mudança na Procuradoria-Geral da República. E eu te faço essa pergunta porque a senhora acredita que a partir de agora, com Gonê, né, no comando da PGR, qual providência ele vai dar no encaminhamento do relatório da CPI do dia 8 de janeiro? Diego, eu estou muito otimista com o Gonê. Eu acho que ele tem, pelo próprio perfil histórico que ele tem muito compromisso com a democracia, né? Então ele tem posições muito claras, ele não tem uma postura, na verdade, de complacência com qualquer ato antidemocrático. Então acho que o histórico dele respalda ele a nos dar grandes expectativas em relação a essas denúncias, né, por parte da PGR. Eu acho que espero, inclusive, que seja logo, né? Porque nós entregamos o mês de outubro, e então nós já temos aí 2 meses de entrega do relatório, e claro que teve uma troca, então acaba que dá uma certa lentidão pela situação dessas trocas, mas o doutor Carlos Frederico adiantou também bem, né? Me solicitou vários documentos, nós encaminhamos tudo que ele nos solicitou, alguns arquivos que ele não estava conseguindo abrir no sistema da PGR, nós mandamos no sistema da PGR para que ele pudesse abrir, de forma que eu estou muito otimista. Eu acho que a gente vai conseguir aí um encaminhamento à altura por parte do novo Procurador-Geral da República. Tá certo. Senadora Elisiane Gama.